que acontece aqui, velho? Você tem que entender primeiro o que, que é resolver a fórmula de Bhaskara, antes de mais nada. A gente vai fazendo essa conta aí e não sabe o que significa, né? Você está no 8º ano ou no nono? No nono, né? Nono. Isso. Então, até o nono, você encontrava o valorzinho do x, por exemplo. Pensar numa conta de encontrar o valor do x. 2x mais 4 igual a 8, igual a 16, por exemplo. Né? Como é que a gente faz para encontrar o x numa situação dessa? Isso aqui tem que saber, senão não sai do nono ano. Tem que passar o 4 para o outro lado primeiro, né? Vai ficar 2x igual a 16 menos 4. Agora resolve aquela conta, vai dar 16 menos 4 vai dar 12. 12. E como 2 está multiplicando, vai para o outro lado Aí dividir. vai passar dividindo. Perfeito. O que vai fazer dar 6 a resposta. O que isso significa? Significa que a gente conseguiu resolver a equação. Encontramos o único valor que a gente pode colocar aqui no lugar do x, que vai fazer o lado esquerdo ser igual a 16. É o único valor, o único é o 6. Senão não vai dar certo, entendeu? 2 vezes 6, 12, mais 4, 16. É o único valor. Muito bem. É. Só que acontece que às vezes você tem mais de uma resposta. Isso acontece quando você tem o x quadrado. Muitas vezes, quando você tem x quadrado, você tem mais de uma resposta. Por exemplo, nesse caso aqui, existem dois valores. Se fosse x ao cubo, seriam 3. Se fosse x elevado a 4, seriam até 4 valores. Se fosse x elevado a 5, seriam até 5 valores. Isso que a gente chama de grau do polinômio. O grau do polinômio serve para isso. Indicar a quantidade de possíveis respostas. Então aqui a gente tem duas possíveis respostas. Existem dois números diferentes que a gente pode colocar no lugar do x, que vai fazer dar zero. E esses dois valores a gente encontraria resolvendo por Bhaskara. Por exemplo, aqui eu já vou te dizer, né? É o 2 e o 3. Quer ver? Vamos colocar 2 no lugar do x. Vai ficar 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4, 5 vezes 2 é 10, mais 6. Quanto que vai dar isso? Olha só, 4 mais 6 é 10, menos 10, 0. Viu? Então, se eu colocar x igual a 2, a resposta é 0, que é o que a gente quer, porque está igual a 0 aqui. Da mesma forma que eu queria 16, naquela hora. Certo? Entendeu a ideia? Certo. O problema é, professor, então por que, que a gente não isola, né? Que nem a gente faz desde pequeno. Isola o x lá onde tem o x quadrado aqui nessa equação. Não dá. É impossível isolar, tá bom? Quando você tem uma equação de x quadrado completa, a gente chama equação de segundo grau completa, é impossível isolar o x. Então você é obrigado a usar uma técnica que a gente chama de Bhaskara. A Bhaskara serve para você encontrar as respostas sem precisar isolar o x. É isso. Beleza? Beleza. Entendeu a ideia por trás da Bhaskara agora? Sim. Tá bom. Tem uma outra condição agora que é uma condição mais gráfica. Eu não sei se o professor já falou para você, mas o x ao quadrado ele gera um gráfico, é uma parábola. Isso aqui gera esse gráfico. Esse gráfico, perceba, corta o eixo x em dois valores. Esses dois valores são justamente as respostas da Bhaskara. Então, se eventualmente ele te perguntar assim, quais são os valores que a parábola cruza o eixo x? É justamente as respostas da Bhaskara. Então, mais uma informação sobre Bhaskara. Não é só fazer a conta, sacou? É entender o significado dela. Beleza? Beleza. Tá ligando o PC ainda ou tá na lenha ainda? PC? É que pra eu acessar com o PC eu teria que sair do celular. Não precisa. Tu não tem o WhatsApp web no teu celular? No teu computador? Tem aí, eu precisava ir no WhatsApp e colocar na tela. Não tem problema. É só Pode abrir o ser. WhatsApp. É só abrir o WhatsApp no teu computador e entrar, não tem problema nenhum. Ah, E tá no fazendo. celular é muito ruim, velho. Muito ruim aula no celular, ainda mais que eu vou te mandar um monte de coisa. Tenta lá entrar no WhatsApp, no Google Meet pelo link que eu te mandei no WhatsApp, mas no computador, beleza?
Beleza. Tô entrando. Beleza. Problemas aí para conseguir entrar? E tem que colocar o e-mail pra entrar no Google Meet, aí eu tô colocando. Pronto, consegui. Opa, agora é só acessar. Ele tá só pensando aqui. Cuidado com a hora da microfonia lá, tu vai ter que desligar o microfone do celular. Bem, vai ter que desligar o celular, né? Pode ter só pelo computador agora a aula, né? Não sei se o microfone do teu computador funciona, senão tu deixa o microfone no celular e deixa a tela aparecendo no computador. E aí, tá Pronto, tô conseguindo? falando do meu computador. Oi? Legal. Tá me Fala alguma ouvindo? coisa. Perfeitamente. Tu tá me ouvindo bem? Me ouve bem? Alô? Você me ouve? Você me ouve? Consegui, tá me ouvindo? Agora sim, maravilha. Perfeito, perfeito. Caramba, que trampo, hein? Eu ia pedir para tu pôr um fone de ouvido, mas melhor não. Vai que dá mais um problema. Mas eu vou te pedir uma outra coisa. Tá vendo esses três pontinhos na parte de baixo do Google Meet, do lado de onde liga ali? Tô. Clica neles, depois clica em alterar layout e depois em destaque. Então ela fica um pouco maior, né? Você pode também, por Ah, favor, conseguir? Três consegui. pontinhos, alterar layout, sabe? Você pode também segurar a tecla Ctrl e ficar apertando menos para mudar o zoom da tela. Isso vai fazer a tela aparecer melhor. Segura tanto apertamento. Você também pode dar dois cliques na tela para deixar a tela cheia. Se quiser sair, é só apertar ESC. Beleza? Beleza. Eu não te vejo durante a aula, então se tu quiser desligar a câmera, pode desligar. Eu não sei nem se tu viu, né? Acho que não viu. Mas a conexão fica melhor sim.
Muito bem, então eu estava falando para você que a gente não consegue isolar o x, e você tem que resolver Bhaskara para encontrar o valor do x, que faz a conta ser verdadeira, no caso aqui, que faz o lado esquerdo ser igual a zero. Para resolver Bhaskara, em especial, tem que estar sempre igual a zero, beleza? Se tiver qualquer Beleza. outra coisa depois de igual, você manda para a esquerda. Muito bem. Isso é o básico do básico. Agora vamos ver aqui uma coisa muito importante, meu caro. O problema, de certa forma, está te perguntando sobre raízes, está te falando sobre Bhaskara, mas num contexto muito mais interpretativo. Não é simplesmente resolve essa continha, né? Porque eu poderia pedir para você resolver essa continha aqui para mim. Eu acho que você não conseguiria, pelo que eu vi você tem que aprender agora. Só que isso seria muito mais fácil do que o que o problema está pedindo, tá bom? Muito mais fácil. Portanto, eu vou resolver isso aqui primeiro para ti, presta bastante atenção, e durante a resolução eu vou falar alguns detalhes que vão ser importantes nesse problema que está na tua lista. Bem, antes de mais nada, eu vou ler esse problema aqui. Calcule o valor de n, ou seja, esse cara aqui, nessa equação de segundo grau, né? Ou seja, conta que a gente resolve Bhaskara, de modo que, e aí vem, qual é a pergunta que ele está nos fazendo? Ele quer saber qual deve ser o valor do n para que as raízes sejam reais e distintas. Em outras palavras, para que as raízes sejam dois valores diferentes. E se as raízes não sejam reais. Muito bem. Já vou te dar um spoiler. Isso aqui tem a ver com o delta. Com o valor do delta, daquele triângulo. Tem que ser positivo ou negativo. Tá bom? Então agora, vamos deixar isso para lá. Vamos resolver essa conta aqui primeiro. Envolve Bhaskara. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai resolver uma conta de Bhaskara é encontrar o valor do A, olhar na nossa conta, né, na nossa equação, e verificar qual é o valor do A, qual é o valor do B e qual é o valor do C. Provavelmente tu viu teu professor fazendo isso, né? Uhum. E aí, tu saberia me dizer quem que é o valor do A, o valor do B e o valor do C? O valor do A é 1, Perfeito. o O valor valor do do B é B, 5 e o valor menos do... 5. O sinal vem junto, tá? Tá, e o valor do C é 6. Perfeito, nota 10. Gostei. É isso mesmo, só tome cuidado com o sinal. Todo mundo erra isso. Eu já nem ligo, eu já espero que vocês vão errar isso. Quando não erram, eu acho estranho. Você sempre esquece o sinal. Agora, vamos para a segunda parte de Bhaskara. Identificado quem é o A, B e C, agora nós vamos fazer o delta. Delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Cara, tu tem que decorar isso aqui, entendeu? E, infelizmente, a gente tem que decorar. Então, tem que decorar. É uma formulazinha que a gente decora. Agora tem que fazer a conta. Eu vou colocar os números, mas eu quero que você tente resolver essa conta para mim, tá bom? Tá bom. Vai ficar b ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes o c, que é 6. Quando você chegar na resposta, me fale. Tá, menos 5 ao quadrado vai Não ficar... precisa ir narrando, tá? Tu pode resolver tranquilamente, eu não tenho pressa. Pode resolver tranquilamente no teu papel. Quando tu tiver a resposta, me fala. Se não conseguir, tranquilo, eu faço para ti. Fica 1? Opa, isso mesmo, fica 1. Nota 10. Nota 10. Dá até 1. O que é bem legal, porque a raiz quadrada de 1 é uma raiz quadrada que a gente conhece. A raiz quadrada de 1 é 1. Por que eu estou falando da raiz quadrada do 1? Por causa da terceira parte aqui da Bhaskara. A terceira parte é quando a gente efetivamente descobre os valores das raízes. Também é uma fórmula que você tem que decorar. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E agora você já achou o delta, não é mesmo? Beleza. O b você também já tinha me dito, que era o
menos 5. Então, ó, detalhe que todo mundo erra no começo. Tu não vai errar porque eu vou te falar, presta muita atenção. O nosso B, o B é menos 5, tá vendo? Já tem um sinal de menos. Exato. Então, esse sinal de menos é da fórmula. Ele vai continuar aqui. E agora eu vou substituir o valor do B. O valor do B é menos 5. Então ficou menos 5. Aqui vai ficar mais ou menos raiz do delta, tu encontrou ali que era 1. E aqui 2 vezes o A. O A também tinha me dito que era o 1. Beleza. Agora, lembra que não precisa copiar, tá? Eu vou te mandar tudo isso depois. Agora, vamos lá. Menos com menos dá mais. Certo? Mais. Isso, então vai ficar mais 5. Deixa só o 5 ali. Raiz de 1. Qual número multiplicado por ele mesmo é igual a 1? O próprio 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar mais ou menos 1. Embaixo vai ficar 2 vezes 1, 2. E agora a gente vai terminar, porque nós temos as nossas duas raízes. É só fazer a conta final. A primeira raiz, eu gosto de chamar de x', e é com o negativo. 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2. E agora o x duas linhas é o positivo. Então, 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2, 3. Então, achamos as duas raízes. O que, que a gente acabou de encontrar, meu velho? A gente acabou de encontrar os dois valores que resolvem essa conta aqui, que fazem o lado esquerdo ser igual a zero. Se você colocar 2 aqui, eu já provei isso para ti antes, né? Olha só. Ah, não, eu apaguei. Mas eu tinha colocado, né? Lembra? Eu coloquei 2 e tinha dado 0, lembra? Lembra que eu fiz isso? Lembro. Pois é. Se tu colocar 3 ali, tu pode fazer o teu teste. Coloca 3 aí para ver o que, que vai rolar. 9 menos 5 vezes 3, 15, mais 6. 9 mais 6 é 15. Menos 15, 0. Viu? Sempre funciona com Sim. as raízes. Mas é só com as raízes. Então é só o 2 e o 3. De novo, eu sou obrigado a fazer Bhaskara, porque o polinômio é completo. Ou seja, o A, o B e o C são diferentes de zero. E eu não consigo, como nas continhas que a gente fez nossa vida toda, isolar o X. Então é por isso que eu tenho que fazer Bhaskara. Entendeu o motivo de tu ter que fazer Bhaskara? Sim. Maravilha. Olha só. A gente encontrou o delta aqui, né? Mas às vezes a gente encontra delta negativo. E daí o professor na escola fala pra gente assim, ó, se o delta for negativo, o valor do triângulozinho, o professor chama esse triângulo de delta? Sim. Pois é. Tem vários nomes, tá? Então não se confunda. Pode ver na internet por outro nome. Determinante, por aí vai. Discriminante também. Então o nosso delta deu 1. Se dá negativo, o professor fala que a conta acaba. E se der igual a zero, o professor nos fala que acontece uma coisa muito interessante. As duas raízes ficam iguais. E o motivo está tudo aqui, olha só, na raiz do delta. Porque você deve lembrar da tua professora lá no sexto ano, sétimo ano, encheu o saco falando assim, não existe raiz de número negativo, não existe raiz de número negativo. Nunca vai ter o valor da raiz de menos 2, isso não existe. Raiz de menos 16, não existe. Tá bom? Não Tá. existe raiz de número negativo. Então, se aqui não tivesse dado 1, tivesse dado 0, por exemplo, ou melhor, desculpa, tivesse dado um número negativo, menos 5, menos 1 milhão, menos 30, a conta acabaria ali. Muito bem, mas por que eu estou falando disso agora? Por causa da C. Ai, C, que estranho. Por causa da C. As raízes não sejam reais. E aí que tá. Para que as raízes não sejam reais,
o delta tem que ser negativo. Ou seja, o delta tem que ser menor que zero. O negativo menor que zero. Beleza? Beleza. Agora eu quero que você repare uma coisa. Esse delta, ele é positivo, ele é maior que zero. E eu tive, no caso desse problema que eu bolei da minha cabeça, não é o problema do teu enunciado, tá? Quando eu tive um delta positivo, eu tive duas raízes reais e distintas. Olha só o que ele pede na A. As raízes sejam reais e distintas. Então, para que isso ocorra, depende do delta, única e exclusivamente do delta. Aqui ele está te pedindo que o delta seja maior que zero. Beleza? Beleza. Então, agora eu vou fazer vou bater uma cópia disso. Eu vou apagar tudo que está aqui para que essa folha fique só do exercício que eu te expliquei Bhaskara. E eu vou fazer uma nova folha para resolver o problema. Eu vou enviar isso aqui para ti, para que tu olhe durante a conta. E eu quero que você tente, tá bom? Tá. Eu estou te dizendo o que tu tem que fazer, ó. Estou deixando explícito. Vou falar de novo. Você precisa que o delta seja maior que zero aqui na A. Basicamente é isso. Então, você nem precisa fazer a conta toda. Você só precisa fazer a conta do delta. Ok? Então eu Ok. quero que você comece a conta do delta aí. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. Você deve estar pensando uma coisa estranha aí, né? Quem que é o C, né, cara? Sim. O C é o M, certo? Justamente. O problema Perfeito. tá no M. É o M que tu quer encontrar. Essa é a questão. Tu quer encontrar M igual a alguma coisa. Ou maior ou menor que alguma coisa. Como é que ficou o teu delta aí? Me fala. Tô fazendo. Tá fazendo? Quando chegar em alguma coisa, me fala.
O meu deu 16 menos 4m. Perfeito. Tá certinho. Então, teu delta é 16 menos 4m. Isso mesmo. Olha só o que eu escrevi no enunciado aqui, carinha. Eu escrevi que para que as raízes sejam reais e distintas, o delta tem que ser maior que zero. Ou seja, o 16 menos 4m tem que ser maior que zero. Então agora a nossa missão aqui é isolar o m. Só isso. Então vamos começar passando 16 para o outro lado, né? Vai ficar menos 4m maior que menos 16. Certo? Certo. E agora eu passo menos 4 dividindo. E agora tem um detalhe mega importante. Eu não sei o quanto teu professor falou de desigualdades em equações, mas é importante você saber o seguinte. Quando a gente está falando de uma desigualdade, né, maior ou menor, e a gente passa um número multiplicando ou dividindo, e esse número é negativo, tu tem que inverter o sentido, tá bom? Então, como era maior, agora vai virar menor. É uma regra. Também é uma regra. Grava isso, tá? Grava aí, grava aí. Daí vai ficar menor que 4. Ou seja, para que você tenha raízes que sejam reais distintas, o teu m tem que ser menor que 4. E o contrário para o contrário. Se tu quer que seja não sejam raízes reais, tu quer o contrário do que está rolando aqui. Então tu vai querer que o delta seja maior que 4. Beleza? Beleza. É o contrário. Falei merda. Desculpa o palavrão. Falei besteira. Não é que é o delta, é o m. O m tem que ser maior que 4, beleza? Beleza. Agora eu vou querer que tu faça o teste. Fala um número maior que 4 aí pra mim. 6. 6, muito bem. Gostei, tu respondeu rápido. Tem gente que fica. Ah, fala 5, 6, 7, qualquer coisa, fácil, né? Agora tu vai e vai colocar o número que você falou no lugar do m, beleza? Coloque 6 aí e me diga qual vai ser o valor do delta. Tá. Menos 8. Menos 8, né? Ou seja, deu negativo. Daí é aquela história que o teu prof fala. Se o delta deu negativo, não tem raízes. Beleza? Beleza. As raízes não vão ser reais. Muito bem, fizemos o primeiro problema aí da sua lista de exercícios. Então tu vai ter prova só semana que vem. É bem preocupante tu ir para uma prova de Bhaskara sem saber fazer Bhaskara, velho. Bem preocupante. Portanto, eu quero que você faça uma Bhaskarazinha aí. Eu te ajudo. Qualquer coisa que tu precisar, tu pergunta, beleza? Beleza. Vou bolar uma aqui bem de boa para você fazer. Pensar aqui. Tu pode usar aquilo que eu te mandei como referência. Pode colar o quanto tu quiser, beleza? Beleza. Te mandei no zap, abre aí, dá uma olhadinha se tu precisar. Qualquer coisa me pergunta. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto, tá bom? Na volta tu me disse se já Bom. surgiram dúvidas. Segue a mesma lógica que eu. Não tenta fazer rápido, faz organizado. O professor gosta de coisa organizada na prova. Nenhum professor gosta dos moleques que resolvem a prova rápido. Eles gostam dos moleques que resolvem a prova certinho. Então eu já volto.
Qualquer dúvida é só falar. Eu acho que eu consegui resolver. Meu delta deu 9 e eu resolvi deu o resultado 2 e 5. 2 e 5. Gostei dessa resposta. Vamos ver se ela é a certa. Como é que eu vou ver se a resposta é a certa? Eu não vou refazer a conta. Isso é desperdício de tempo. Vai que eu erro de novo na mesma coisa. Eu vou pegar a tua resposta e jogar na equação. Ó, falou 2, por exemplo. Vamos jogar o 2 no lugar do x e ver o que acontece? Vai lá, faz essa conta para mim e vê se dá zero. 2 igual a 2 fica 4. 7 vezes 2, 14. 4 mais 10, 14. Deu zero? 2 deu 0. Maravilha. Então agora vamos jogar o outro número que você chegou de resposta, é o 5. Vê se dá zero. Deu 0. Aí, ó. Então tua resposta certa, parabéns. Agora você já pode dizer que já sabe fazer Bhaskara, beleza? Agora você Beleza. vai pra prova e não vai mais tirar zero, né? Uma prova de Bhaskara sem saber fazer Bhaskara. É que nem ir cozinhar e não saber mexer numa panela, ligar o forno. Beleza. Feito. Agora vamos fazer mais um exercício da sua ficha. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Só um segundo. Uma coisa da sua mãe aqui, Cássia. Bem, vamos fazer a 2 aqui. O termo discriminante indica quantos. O termo discriminante indica quantas raízes. Olha só, ele chama de discriminante, não de determinante, nem de delta, nesse livro. Indica quantas raízes reais tem cada uma das equações. Então ele não está pedindo para tu fazer a conta toda, velho. Ele está pedindo só para você dizer quantas raízes terá a conta. Então isso tem a ver com delta, vamos lembrar. Se Sim, o se delta delta for for maior que 0, vai ter 2. exato, se ele for igual, uma. E se ele for menor, 0. nenhuma. É, muito bem. Então, eu vou fazer o delta da C, depois tu faz o da A. A gente já pode ir para a próxima. X quadrado mais 2x mais 25 igual a zero. Agora eu vou fazer o delta. Delta igual a b ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado. Eu gosto de deixar as coisas dentro de um parênteses, mas só quando elas são negativas. Como ela é positiva aqui, tá tranquilo. 4 vezes 1 vezes 25 vai ficar 100. 4 vezes 25 é 100. Vai dar zero. Ou seja, vai ter quantas raízes? Uma. Uma. Muito bem. Uma raiz. Uma raiz, uma raiz, uma raiz. Show. Agora é your turn, sua vez. Quero que você faça aqui e me diga quantas raízes vai ter, beleza?
Deu 0. Deu 0 também. E aí, quantas raízes tem? 1. Uma. Muito bem. Pronto, tá bom. Vamos à próxima lista de exercícios. Olha só, aqui já é um pouquinho mais difícil. Eu faço uma, tu faz outra. Eu vou fazer bem rapidão, porque eu quero é que tu trabalhe, não eu. Eu sou bem preguiçoso. O aluno que tem que trabalhar na minha aula. Então vai ficar... O que ele está pedindo basicamente? Quantas raízes? Né? Então vamos encontrar as raízes. Aqui veja que o A já é diferente, então causa alguma dificuldade, porque provavelmente vai aparecer frações na resposta. B ao quadrado, ou seja, 11 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3 dessa vez, vezes o C, que é menos 4. Isso vai dar 11 ao quadrado, 121. Se não acredita, faz a conta aí. Eu vou até te... Olha só, vou te mostrar como é que eu faço 11 vezes 11. Você deve estar pensando, não, o professor faz assim, né? Errado, eu não faço assim. Isso aí é conta de criancinha. 11 vezes 11. Tu concorda comigo que 11 é 10 mais 1, né? Uhum. E o 11 é 10 mais 1. Então olha só o que eu vou fazer. Chuveirinho. Então, o professor já te ensinou a fazer chuveirinho? Já. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 1, 10. 1 vezes 10, 10. E 1 vezes 1, 1. Agora é só somar. 100 mais 10 mais 10 mais 1, 121. Dá para fazer desse jeito também, entendeu? O meu professor chama de distributiva. Tá certo? Ele tá certo. É que o brasileiro costuma chamar as coisas tudo errado. Por exemplo, Bhaskara não é Bhaskara. Só no Brasil se chama de Bhaskara. Por exemplo, se for fazer uma prova aqui em Portugal, onde eu moro, não vai estar Bhaskara lá. Lá vai estar resolva a fórmula resolvente. E nas coisas em inglês é a fórmula quadrática, eles chamam. Nossa. É só no Brasil que a gente chama de Bhaskara por um erro histórico aí. Mas isso fica para outro dia. Outro dia eu te conto essa história. Deixa eu apagar aqui. Então o delta é 121. Opa, desculpa, o quadrado aqui é 121. Quanto que vai dar isso, né? Isso vai dar 12 vezes 4. Dá 48. E 121 mais 48 é 169. Agora vamos à próxima parte. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre... Tá, tudo errado aqui. Tudo errado. Sobre 2a. Menos b. Quem é o b? O b é o 11. Então vai ficar menos 11. Cuidado, hein? Raiz quadrada de 169 dividido por 2 vezes a. No nosso caso é o 3. E aí, quem que é a raiz quadrada de 169? Tem ideia? 169, eu acho que é o 13. Você é bom, hein, cara? 13 mesmo. Como é que você sabia? É que quando você fala muito, decora. Tipo, de 12 é 100, 144 é 12. Isso. E de 13, 169. Muito bem. E de 14, 196. E assim vai. Bem, vamos lá, né? Vamos fazer a continha, então. Vai ficar x igual a menos 11, mais ou menos 13, dividido por 6. E agora, então, nós vamos ter nossas duas respostas. A x' com menor, menos 11 menos 13, com menos, né, melhor dizendo. Menos 11 menos 13 é menos 24. Se eu não errei a conta, é isso. Menos 24 dividido por 6, menos 4. E agora duas linhas é com mais. 11 mais 13. Menos 11 mais 13, melhor dizendo. Menos 11 mais 13 é 2. E 2 dividido por 6 é 2 sextos, né? Não tem como colocar um número inteiro. Aqui dava, né? Porque ficou 24 dividido por 6. E 24 está na tabuada do 6. 2 dividido por 6 é uma fração mesmo.
Dá para até simplificar com 1/3. E é isso, beleza? Beleza. Essas são as duas respostas. E agora é sua vez, meu caro. Agora tu vais fazer a B. Ah, não, desculpa, eu fiz a B. Tu vai fazer a A. Eu vou fazer o seguinte. 2x ao quadrado menos x menos 10. 2x ao quadrado menos x menos 10. Então eu vou escrever aqui para você. 2x ao quadrado menos x menos 10 igual a 0. Essa é a conta que tu tem que resolver, beleza? Beleza. Faça. Mas dessa vez eu quero que tu faça uma coisa diferente. Eu quero que tu escreva como se tu estivesse fazendo para a prova. Com todos os detalhes, todo o cuidado, para eu ver se eu consigo te dar alguma dica para escrever melhor. Daí você me manda uma foto, tá bom? Tá. Então tá bom, faça sem pressa. Pra mim, o delta deu negativo. Sério? Sério. Acho que você errou, meu caro. Porque você esqueceu do sinal de menos do menos 10. Verifique isso, tá? O delta não vai ser negativo, tá? Veja, o teu B é menos 1, né? O teu A é 2, teu B é menos 1 e teu C é menos 10. Tá bom? Eu coloquei menos 10. Mas tu esqueceu da fórmula, então. Ó, putz, pior que eu nem escrevi a fórmula dessa vez. Mas qual que é a fórmula? Ó, vamos lá. A fórmula não é B quadrado
Menos 4 vezes A vezes C? Uhum. Vamos lá, quem que é o B? Menos 1, né? É, Vezes 4 vezes o A que é 2 vezes o C que é menos 10. É isso, né? Foi isso que escreveu? isso. Tá. O menos 1 ao quadrado fica 1. E aqui, cara, vai ficar menos com menos, vai ficar mais, né? Certo? Ah, verdade. Você não pôs fé, hein? Tinha dito que era isso que tu errou. Tadinho do cachorro. Tá escutando o cachorro chorar? Tô. É, não é meu, não, cara. Essa gente aí que mora em prédio e tem cachorro grande é retardado mental. Desculpa, não sei se vocês moram em prédio e tem cachorro grande. Mas é foda, cara. Desculpa o palavrão de novo. Fico com pena do cachorro, né, cara? Ficou Delta 81. Maravilha, 81 é um delta muito legal. Porque ele tem raiz, né? É. Isso aí. Então, se você puder, né, termine a conta e mande uma fotinho. Terminando. Terminando por aí? Tô. Maravilha. Faz o seguinte, meu querido. Termina na paz aí do Senhor Jesus no coração e me manda a foto quando estiver pronto, beleza? Que eu tenho outro aluno agora. Beleza. Então, beleza. Boa sorte aí e Valeu. até a próxima. Valeu! Até a próxima.